Versículo 18 de Isaías 45 diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Amém? O texto está trazendo uma referência que Deus criou. Observe que o texto que nós lemos, ele afirma que Deus criou a terra, os céus. E quando Deus criou, Ele criou de uma maneira que a terra fosse habitada. Amém? É isso que o texto está dizendo. O texto está afirmando que Deus cria, e cria de maneira que a terra fosse completamente funcional, que o homem pudesse habitar na terra, habitável, e não um caos, ok? Mas sim algo que pudesse ser habitado. Glória a Deus. Esse texto de Isaías, ele traz uma referência ao que nós chamamos de teoria do intervalo. Teoria do intervalo. Vamos lá no texto de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 e versículo 2 de Gênesis. Nós vamos falar sobre a teoria do intervalo, para nós entendermos acerca desse contexto aqui. O que diz lá em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 e 2? Observe o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vejam a narrativa, acompanhem a pontuação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós lemos essa narrativa que traduz a teoria do intervalo, observe que dá a impressão, lendo esses versículos 1 e 2 de Gênesis 1, parece que tem duas terras. Porque o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, a terra está aqui, criada. Ok? Aí dá um intervalo que não se sabe de quantos anos. Aí o texto continua: e a terra era sem forma e vazia. Então, observe que ela foi criada. E agora tem uma outra aqui, sem forma e vazia. Deu para entender? Quando nós lemos Isaías diz assim que Deus criou a terra para que ela fosse habitada, e não um caos. Então aqui está a teoria do intervalo. Deus cria a terra. A terra ficou sem forma e vazia. Por que a terra ficou sem forma e vazia? Nós vamos estudar isso aqui. Ok? É aqui que nós chamamos de a teoria do intervalo. Que intervalo? Do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis 1. Há um intervalo aqui de tempo que não se sabe dizer exatamente quanto tempo passou. Porque Deus cria. E depois de um tempo que não se sabe dizer corretamente quanto tempo, a terra se torna sem forma e vazia. Aí, se você analisar o conteúdo de Gênesis, seguindo no contexto, aí Deus começa a criar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí Deus começa a criar todas as coisas. Observe o versículo seguinte, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus viu as grandes baleias, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde, a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, e réptil, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, multiplicai, frutificai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento, e de todo animal da terra, e de toda árvore dos céus, e de todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã, o dia sexto. Observe uma coisa. Vamos voltar ao capítulo 1, do versículo 1. A Bíblia diz que Deus cria. Depois a terra se torna sem forma e vazia. É a teoria do intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. A terra se torna sem forma e vazia. Em seguida, depois de um tempo que não sabemos quanto tempo foi, não sei,
Pode ter sido milhões de anos? Pode, porque a arqueologia, a ciência explica uma rocha com camadas, e eles falam lá, tem tantos milhões de anos, não sei o que, a gente fica meio, né? Então, o que é isso aí? Porque, segundo a cronologia bíblica, a partir da recriação, que Deus aqui começa a recriar tudo de novo, aqui a partir do versículo 3. Você observa, aqui Deus começa a recriar algo que outrora ele havia criado a terra para ser habitada. E aqui ele começa a recriar novamente no versículo 3. E nós observamos que não há explicação dessa teoria do intervalo, quanto tempo real foi esperado aí. Então não existe como a gente afirmar quanto tempo passou. Mas o importante é que quando nós encontramos aí a ciência falando, através do carbono, aquelas camadas de rocha, fala tantos anos, aí você fica perguntando, né? Será que era mesmo? Será que não era? Queridos, na teoria do intervalo, nós entendemos, compreendemos aqui, que de repente pode ter realmente essa quantidade de tempo. Obrigado, David. Realmente pode ter tido essa quantidade de tempo mesmo a rocha. Porque houve um intervalo aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Ok? A questão em foco aqui, que nós vamos entrar no nosso conteúdo aqui, é entendermos aqui também, nessa teoria do intervalo, né, nós podemos encaixar aí os dinossauros, as criaturas que nós conhecemos apenas por fósseis. Né? Você vai lá e encontra um fóssil, aí o cientista fala que tem não sei quantos milhões de anos. E o fóssil está lá cravado numa rocha, lá eles esculpem, realmente aquilo é real, existiu. Porém, está fossilizado. Nós conhecemos através de fósseis. Como explicar isso? Na teoria do intervalo. Versículo 1 ao versículo 2. Passou-se muito tempo aí que nós não sabemos quanto tempo passou. Ok? Os dinossauros não conviveram com o homem. Nós não temos essa experiência. Mas nós temos, cientificamente falando, a prova de que realmente eles existiram, porque os ossos são encontrados, os fósseis são reais. E como explicar tudo isso? Na teoria do intervalo, versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis 1. Não sabemos quanto tempo passou. Ok? Até aí, amém? Agora é o seguinte, Deus cria a terra. Isaías diz isso. No capítulo 45, versículo 18, Isaías diz que Deus criou a terra para ser habitada. Não criou a terra sem forma e vazia. Como que a terra ficou sem forma e vazia? Aí que nós vamos analisar o nosso conteúdo até chegarmos na origem de Lúcifer.